Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião de hoje. E eu estava pensando em conversar com vocês hoje a respeito de um assunto que a gente sabe, tem aprendido também, que Deus, né, o nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas, criou todo o universo, né, Deus Todo-Poderoso, e é uma, na verdade, trindade, né? Na Bíblia não aparece essa palavra trindade, né? Que quer dizer três pessoas, né? Então nós sabemos que ele, pela palavra de Deus, são três pessoas. E eu queria saber de vocês o nome, né? Como que a gente reconhece que Deus são três pessoas? Vocês se lembram? É um só Deus, mas são três pessoas distintas ou individuais diferentes. Então nós conhecemos, vou falar uma, vocês vão lembrar as outras, tá? Nós conhecemos o Deus e Pai, Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. o Pai, o Tá bom, Filho e o tá bom. Espírito Santo. Também Deus. Justamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso aí a gente chama isso de trindade, né? São três pessoas da divindade. Deus Pai, Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, né, aquele que morreu para nos salvar, e Deus Espírito Santo. Olha, ele que vai pôr um versículo aí, se você puder aumentar um pouco, para a gente enxergar melhor, se você conseguir. Não sei se aí na Bíblia consegue também, versículo 16. Eu acho que o versículo 16, deixa eu ver, um pouquinho. Aí, olha só. Olha esse versículo 16, eu vou ler, ó. E sendo Jesus, o Filho, aí, uma pessoa, tá vendo? Primeira pessoa aí, ó. E sendo Jesus, o Filho, né? Deus Pai, Filho, o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que ele abriu os céus e viu o Espírito de Deus, olha aí o Espírito, a outra pessoa, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, vou fazer mais uma pergunta. Nesse versículo 17, o último aí, de quem é essa voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo? Quem sabe? Quem se arrisca dizer Boa noite, irmão. boa noite? E também a pergunta é Deus. A A resposta. resposta é. Quem foi que respondeu? Eu. Adrian. Adrian. A Adrian tá com. Deixa eu me lembrar. É Foi com eu. Três. Erenilza. Três. Erenilza. Oi, Mandal. Boa noite. Boa noite, irmã. Boa noite, Adrian. Então, a Adrian respondeu Aqui aí, mais ó. Adria. Deus é o Pai. E ele aparece aí. Então, aí a gente, nesse versículo, a gente está vendo, nesses dois versículos, a gente está vendo essas três pessoas aí, ó. A gente consegue identificar aí as três pessoas da divindade: Jesus, o Filho, o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, e Deus dizendo aí, ó, com uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, se referindo a Jesus Cristo, seu filho, né? Deus falando em quem ele tem prazer, né? Então, este versículo aí que ele colocou, ó, muito bom, nos mostra, né, pela Bíblia aí, que há três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
tem um outro também lá em Gênesis, que a gente consegue identificar que está falando de mais de uma pessoa, lá no primeiro livro, Gênesis, Já queria capítulo ser, 1. Como, João? já queria ser batizado e minha mãe ainda não me batizou. Opa, aí, João, Tem João Miguel quer batizar. Eu já disse a ele que mamãe vai batizar ele, mas tem que ser um irmão, um cristão. Isso, João. O Senhor está preparando, né, a oportunidade, o tempo certo, o João vai ser batizado. Que bacana, viu, João? Então, o versículo é o 26. Vamos ver se... Deixa eu ver. Aqui. Versículo 26, ele que vai deixar amarelinho aí para a gente identificar o versículo. Ó. E, deixa eu ver. Isso, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Olha só como é que estão colocadas as palavras aí, ó. E Deus não diz assim, então farei o homem à minha imagem, mas ele diz façamos, como se dissesse mais de uma pessoa queria fazer o homem, né, à imagem deles. Quem são essas pessoas? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Senhor Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Por isso que coloca aí, ó, façamos, como se eles dissessem assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessas três pessoas dissessem assim, nós iremos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aí a gente vê, né, como vocês disseram aí, três pessoas da divindade. E aí eu estava pensando em falar, Eric vai, se puder ajudar aí também, o Alexandre, que a gente ia falar um pouquinho da pessoa do Espírito Santo de Deus, né? A gente sempre fala de Deus, né? Fala também do Espírito Santo, mas a gente sempre fala mais do Senhor Jesus Cristo, fala também de Deus, nosso Pai. E hoje eu estava pensando em falar um pouquinho com vocês, aprender junto com vocês um pouquinho mais sobre essa pessoa que é o Espírito Santo de Deus. Algumas coisas assim que a gente poderia aprender sobre essa pessoa da divindade, né? Uma pessoa divina, que é o Espírito Santo de Deus. E um versículo que eu gostaria de ler com vocês era 1 Coríntios 3,16. Olha só esse versículo, o que ele diz. 1 Coríntios 3,16. Diz assim, ó, não sabeis vós, né, ou vocês, não sabeis vós que sois templo de Deus. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou com. Que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha só o que o versículo diz, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é essa terceira pessoa, digamos assim, da divindade, habita em nós. Nós quem? Em todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então, uma vez que eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de mim. E assim, dentro de Dal, de Eric, de Alessandra, de Rená, de João, Miguel, de Talita, de Ana Júlia, Victor, Davi, Ludmila, todos, né, todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, morar em nós, dentro de nós. Nós não vemos, né, porque nós somos cristãos, nós andamos por fé, nós cremos, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus habita em mim, porque João sabe que o Espírito Santo de Deus habita nele, porque Dal sabe que o Espírito Santo de Deus habita nele, porque nós cremos na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos diz? Aqui, ó, versículo 16. Não sabeis vós que sois templo ou morada de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então,
A palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, essa pessoa da divindade, olha só, habita em cada um que crê no Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma das coisas, né, que a gente poderia estar aprendendo hoje, né, se a gente ainda não, alguns de vocês ainda não sabiam, nunca tinham ouvido, é que o Espírito Santo de Deus, uma das pessoas da divindade, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma dessas pessoas, que é o Espírito Santo de Deus, habita dentro de cada um de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um versículo que eu me lembrei. Um outro versículo, se Alexandre lembrar de algum versículo também que ajuda, se Eric lembrar, pode abrir o microfone e falar também aí, ajudar a gente. Mais uma coisa que a gente poderia. Então, a primeira coisa que a gente está aprendendo hoje a respeito do Espírito Santo, essa pessoa da divindade, é que ele habita em cada um que crê, certo? Olha só, o Espírito Santo de Deus, essa pessoa da divindade, habita dentro de cada um que crê. Eric, você tem algum que você quer lembrar? Alguma coisa sobre o Espírito Santo que você gostaria de... Olha um aí. Vamos ver. Quem quiser falar, pode ficar à vontade, Eric. Olha só. Eu posso ler esse versículo? Pode ir lá, Thalita. É Thalita aqui? É Estel ou é Thalita? Esther. Estezinha vai ler, aí depois Eric vai explicar para a gente aí mais um pouquinho sobre isso. Tá? Pode ler, viu? Estel. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vem, não ouve, não ouve, tem conhece, mas vou o conhecer, porque habita, habita convosco e estará em vós. Aí, Estezinha, maravilha, olha só, isso daí também é a mesma coisa, esse versículo que Estezinha leu aí, ó. Oi, boa noite, João. João Antônio chegou aí. Hoje tem reunião com as crianças, mas fica à vontade, viu, João? Se você quiser estar aqui com a gente, participando, pode ficar à vontade, viu? Boa noite aí para João. João que é de Salinas, Minas Gerais, nosso irmão aí. Então, esse porque habita convosco e estará em vós é a mesma coisa, né, que estava falando no outro versículo lá de 1 Coríntios que a gente leu. O Espírito Santo de Deus habita convosco, né, e estará em vós. Isso aí era uma promessa do Senhor Jesus que já se cumpriu. Então, como eu falei, todo aquele que crê, né, o Espírito Santo já está em nós, né? Dentro de nós, habita em nós, o Espírito Santo. Mais um versículo aí que a gente viu, aprendeu, né, sobre o Espírito Santo habitando em cada crente, em cada um que crê. Um outro versículo que eu me lembrei é Romanos 8:6. Eu anotei aqui, ó, para a gente ler. Esse aí já fala de uma outra coisa que o Espírito Santo faz. Deixa eu ver se é esse. Acho que é não sei se é 16. Peraí. Esse também, mas não era. Lembra aquele que
fala, Eric, que a gente não sabe como orar, mas o Espírito Santo nos ajuda, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acho que eu anotei o versículo errado. Vamos ver se a gente acha ele. Eu acho que estava em Romanos. Essa aí é 26. Esse aí. Eu anotei errado aqui. Olha só isso, ó. E da mesma maneira, também o Espírito, né, o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o que ele está falando aí? O Espírito Santo de Deus, essa pessoa da Trindade, né, uma das pessoas da divindade, quando a gente vai pedir alguma coisa para o Papai do Céu, né, nosso Deus, ou para o Senhor Jesus Cristo, então muitas vezes a gente não sabe a vontade de Deus para nós. Então, digamos assim, a gente quer uma coisa, mas a gente não sabe bem se aquela coisa é a vontade de Deus para nós. Mas mesmo assim, a gente ora pedindo, né? E às vezes a gente não sabe bem, né, se essa é a vontade de Deus, como a gente deve pedir isso a Deus. E quando a gente ora, o Espírito Santo de Deus, ele leva essa oração a Deus, né, da maneira correta, né, como deveria ser pedido, e assim Deus, ele toma essa oração que a gente faz e segundo a vontade dele, ele pode nos dar, né, como a gente pediu, ou não nos dá, né, se não for da vontade dele. Então, o Espírito Santo de Deus também tem essa função, né, de nos ajudar em nossas orações. Né? Então, quando a gente ora, o Espírito Santo de Deus é quem faz isso por nós. Né? Ele nos ajuda, né, quando a gente ora em nossas orações, para que nossas orações cheguem a Deus em conformidade com os pensamentos de Deus. E, deixa eu ver, acho que Alexandre levantou a mão aí, quiser falar, pode falar, Alexandre, fica à vontade. Irmão, tá me ouvindo aí? Estou sim. Tentando entrar pro celular. A internet aqui tá meio travando. A gente poderia ver também Efésios 1, né? Efésios 1. Efésios 1 também vai nos falar, né, das três pessoas ali, a gente consegue ver. Vamos lá. E também Ele vai pôr consegue ali. saber uma coisa muito importante, Efésios 1, 3. Olha aí o Aí. 3. Se quiser, pode Bendito ler. Deus e Pai de duas pessoas, né? O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E aí o 13, a gente vê o Espírito Santo e descobre também uma coisa muito importante para nós, né? A garantia que o Espírito Santo nos dá, né? Que Deus nos deu. Acho que travou aí, não foi? Será? Você está conseguindo, você tá conseguindo ver? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Estão conseguindo me ouvir? Acho que você que não está ouvindo a gente. Eu vou postar aqui, vou colocar aqui no chat. Tô conseguindo ouvir também aqui. Tá conseguindo?
Aí o 13 também e o 14. Parece que tá travando mesmo. Entra pelos meus. Se quiser, pode ler, viu, Tá Alexandre? A gente está ouvindo. travando. Você quer que eu leia para você? Se você não estiver conseguindo, É eu posso aqui ler. no. Pode ler, irmão. Certo. Se voltar ao normal, aí você me fala, viu? Então, 13 diz assim: em quem também vós estáis, né? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, no evangelho também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aparecendo aí novamente, da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ou a garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor de sua glória. Então, como o Alexandre estava falando aí, ó, mais uma, digamos assim, uma das coisas que o Espírito Santo, né, é para nós cristãos, ele é a garantia, né, de que nós iremos estar com o Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós somos selados uma vez que nós cremos, selados, e aí nada mais pode nos tirar, né, das mãos do nosso Senhor, né? O Espírito Santo que habita em nós, ele retornará para o céu, e como ele estará em nós para sempre, então nós iremos também para o céu, né, estarmos juntos com o nosso Senhor. Então, o Espírito Santo também aí, como fala, é a garantia, né? É a garantia de que nós seremos salvos, né, pela fé no Senhor Jesus Cristo. A irmã Alessandra colocou um outro versículo aí, ó. 14:26. Eric, vamos ler esse 14:26. A gente aprender mais alguma coisa, né, sobre o Espírito Santo. Olha, se minha voz estiver cortando, o João falou aí, vocês me falam que eu vou tentar corrigir aqui, tá? Aqui tá passando normal, irmão. Então pode ser a internet do João. Olha Aqui só. também tá normal. Bacana. Olha só o versículo que a Alessandra colocou aí, ó. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, olha o Espírito Santo aparecendo novamente, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso é o Senhor Jesus falando, chamando o Espírito Santo de Consolador, né? Ele fez uma promessa aí, né, que quando ele subisse aos céus depois da sua morte, né, e ressurreição, ele subisse aos céus, ele mandaria o Espírito Santo para habitar em nós, como é hoje, né? E ele chama o Espírito Santo, essa terceira pessoa, digamos assim. Eu vou falar terceira porque a gente já lembrou do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre a gente lembra, né, nessa ordem assim, mas todos são iguais, né? Não é que um é mais do que o outro. Todos são Deus. Mas vamos falar assim, essa terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, ele é chamado aí de Consolador. E uma outra coisa que ele faz, né, segundo a promessa do Senhor aí, ele nos ensina todas as coisas, né? Então o Espírito Santo também, ele age em nós para nos ensinar as coisas de Deus, os pensamentos de Deus, a vontade de Deus. Então, revela a palavra de Deus para nós. Então, quando a gente está lendo, né, o Espírito Santo ele faz isso, ele pega a palavra de Deus e nos revela o que quer dizer aquela porção que a gente está lendo, do que está falando, qual o pensamento de Deus colocado naquela porção que a gente está lendo da palavra de Deus. Se a gente não tiver o Espírito Santo, não tivesse o Espírito Santo, a gente não entenderia nada do que estava escrito. Por isso que o incrédulo, a pessoa que não crê no Senhor Jesus Cristo, ele lê a Bíblia, ele não compreende,
ele não entende o que está falando, porque ele não tem o Espírito Santo para revelar a palavra de Deus para ele. Então, mais uma função, né, dessa pessoa, dessa terceira pessoa da divindade que a gente está aprendendo hoje, que é o Espírito Santo. Muito bom, bem lembrado, Alessandro, ali. Uma outra que eu anotei aqui também está em Efésios. Alexandre lembrou de Efésios, aí vamos voltar lá. 4, versículo 30. Desce um pouquinho, por favor. Mais um pouquinho. Deixa eu ver se é esse. É isso aí. Olha só o que está dizendo, ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então aí a Escritura, a palavra de Deus, está nos exortando, orientando, nos ensinando a não entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, não entristecer essa pessoa divina que é o Espírito Santo que habita em nós. E agora eu queria saber de Eric, o Alexandre, se puder nos ajudar, como a gente pode entristecer essa pessoa que é o Espírito Santo de Deus? Quem poderia ajudar aí? Desobedecendo, fazendo aquilo que Deus não gosta, né, criançada? E isso, olha aí o que Alexandre falou, desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que Deus, ou o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, não gosta. Então, muitas coisas, né, que às vezes a gente escolhe fazer, que é a nossa vontade, né, e não é a vontade de Deus para nós. Por exemplo, a gente, acho que foi na semana passada, a gente estava aprendendo sobre coisas que as crianças, né, todo crente, mas a gente estava falando com vocês que poderiam fazer, que poderiam desagradar a Deus, como desobedecer o papai, a mamãe, né, é, falar coisas que não são convenientes para um cristão falar, né? Todas essas coisas desagradam a Deus. E se a gente fizer essas coisas, né? Essas coisas entristece, deixa essa pessoa, que é o Espírito Santo que habita em nós, triste. Então ele fica tristinho com a gente, porque a gente está fazendo a nossa vontade, nossa própria vontade, e não está buscando fazer a vontade de Deus. E o que alegra o Espírito Santo? Vamos tentar lembrar alguma coisa que pode deixar o Espírito Santo alegre? Hoje, agora no início da reunião, a gente falou que o Senhor Jesus fica alegre quando vocês estão cantando o hino. Será que isso alegra também o Espírito Santo de Deus? Sim. Sim, alegra. O que mais pode alegrar o Espírito Santo de Deus? Lê a Bíblia. Ler a Bíblia, muito bom. O que mais? Quando a Que gente mais? acordar, orar. Ter pastor- Aí, Isso, orar, estar aqui na Obedecer live pai e ouvindo, mãe. obedecer pai e mãe, Na estar aqui hora na de, reunião. O que na hora mais? de merendar. Na hora de Olha, próximo. como? É ter que orar a Deus. Na hora que merendar, orar a Deus, é isso? Respeitar o próximo. Obedecer a nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha, obedecer ao Na nosso hora que for Senhor. dormir e na hora que acordar, orar. Isso, todas essas coisas aí que vocês falaram, alegra essa pessoa que é o Espírito Santo que habita em nós. Todas essas coisas que a gente faz, o Espírito Santo fica feliz, alegre. E quando o Espírito Santo está feliz, nós também andamos felizes. Baixa um pouquinho, Eric, esse versículo, por favor, para a gente ler. Mas só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Aqui dá para ler agora. Ó.
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Várias coisas aí acontecem quando a gente alegra o Espírito Santo de Deus. Ou seja, em nós produz isso aí, ó. Uma vez que a gente está andando em obediência ao Senhor Jesus Cristo, deixando o Espírito Santo de Deus feliz, né? Aí em nós vai produzir em nós essas coisas aí, amor, a gente tem amor tanto pelas coisas de Deus como pelas pessoas. A gente tem gozo, que é alegria, é felicidade, não a felicidade do mundo, mas felicidade nas coisas do Senhor. A gente tem paz, né, em todas as coisas. A gente é paciente e não fica atribulado, preocupado, irritado. A gente é benigno, ou seja, faz o bem, né? Aí fala assim, bondade, fé, todas essas coisas produzem em nós temperança, né? Mansidão, acho que é o outro aí, mansidão, né? Então nós passamos a agir mansamente, não estressado, não com raiva, a gente não revida as coisas, as ofensas, as coisas que as pessoas falam, né? Então, isso tudo porque a gente anda em obediência e o Espírito Santo que habita em nós, ele se alegra e produz em nós essas coisas aí. Muito bom esse versículo também. Então, crianças, essa pessoa, né, que é o Espírito Santo, também ela é Deus. E uma diferença, né, digamos assim, dessa pessoa que é Deus, é que ela habita em cada um de nós que cremos. Ela mora em cada um de nós que cremos. E irá morar eternamente, nunca mais deixará de morar em nós. Então, a gente falou um pouquinho hoje a respeito dessa pessoa da divindade, né, que é Deus também, que é o Espírito Santo. Então, se algum irmão, já está dando o nosso horário, se algum irmão ainda tiver mais alguma coisa que queira trazer, ajudar a gente a conhecer mais dessa pessoa aí, fique à vontade, pode falar, pode lembrar outro versículo, senão a gente já pode finalizar. Se as crianças tiverem alguma pergunta também, pode perguntar, fique à vontade, tá? Welton, será Oi, que na próxima reunião a gente pode continuar falando um pouco mais? pronto, pode sim, Falar algumas pode, coisas assim importantes para a gente saber do Espírito Santo, mais coisa? isso, E já aí fica marcado com todo mundo, viu? muito bom, isso, Apareço na próxima quarta, se o senhor permitir, que aí a gente vai ter mais coisas para falar sobre a pessoa do Espírito Santo. isso, bacana. Então, na próxima, se o Senhor permitir, estamos marcados mais uma reunião com esse assunto sobre o Espírito Santo. Então, são 9:02. Está na hora de que dá? Mimi, que significa dormir. E quem falou aí? Alguma criança falou aí? Eu. Ana Júlia? Pode falar, Ana Júlia. Não, foi dela que falou em dormir. Eu falei, não. Ah, tá. Não, tá cedo, mas tá chegando a hora. Na próxima, a gente tem mais um pouco, se o senhor permitir. Então, vou pedir a Eric para tirar a gravação.